Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Ética e Filosofia Política. Eu sou Antônio Carlos Pereira e darei continuidade às aulas desse curso. Ou seja, vou ministrar um conteúdo sobre estoicismo e sua influência sobre o cristianismo e a ética. Portanto, imaginem uma filosofia antiga, nascida há mais de 2000 anos atrás, que ainda hoje pode nos guiar em meio ao caos da política moderna. Pode sim, poderia, seria muito interessante. O estoicismo, definido por pensadores como Marco Aurélio, Cícero, Sêneca e Epiteto, nos ensina que a verdadeira felicidade vem do controle sobre nossas reações, da virtude e da aceitação do que nós não podemos mudar, do que nós não podemos controlar. Mas e se aplicássemos isso à política de hoje? Em um mundo de polarizações, fake news e líderes volúveis, como o estoicismo pode nos ajudar a navegar por questões como ética no poder, resiliência em crises e o papel do cidadão responsável? Nesta aula, vamos explorar essas conexões, com exemplos práticos da atualidade, para mostrar como os estoicos podem inspirar uma vida mais sábia e equilibrada. Portanto, vamos começar então? Muito bem, pessoal, vamos dar início então à aula sobre estoicismo, né? Na realidade, é uma aula que está ligado à influência no cristianismo e de tudo que o cristianismo teve também de influência em toda a Idade Média. Portanto, o estoicismo é uma das correntes filosóficas ou religiões que influenciaram o cristianismo. Na próxima aula, nós vamos falar de judaísmo, vamos falar um pouquinho de neoplatonismo, vamos falar um pouquinho de gnosticismo, tudo bem? Mas nessa aula especificamente, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o estoicismo. O estoicismo, na prática, é o viver com propósito. Portanto, esta é uma filosofia milenar que floresceu na Grécia por volta de 300 a.C. e oferece um guia prático para navegar os desafios da vida e alcançar a serenidade interior. No cerne do estoicismo reside a convicção de que a felicidade não é um produto de eventos externos, não é um produto de eventos externos, mas sim uma conquista interna, cultivada através da virtude e da harmonia com a ordem natural do universo. E olha que legal. Os estoicos nos recomendam alguns princípios para uma vida significativa. Vamos a elas. Harmonia essencial. Então, o estoicismo nos convida a viver em sintonia com a natureza, conhecendo nossa interconexão com o cosmos e buscando o bem comum em nossas relações interpessoais. Segundo, aceitação e propósito. Acreditando que o universo é guiado por uma razão divina, ou logos, os estoicos nos encorajam a aceitar os eventos com serenidade, compreendendo que tudo tem um propósito. Virtude como caminho. A virtude, para os estoicos, é a fonte da verdadeira felicidade. Portanto, cultivar a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança nos permite desenvolver nosso potencial humano e viver com integridade. Domínio interior. Ao invés de sermos dominados pelas paixões, o estoicismo nos convida a usar a razão, e isso é um ponto crucial na lógica, né, do estoicismo, que é usar a razão como guia para nossas ações e decisões, alcançando assim a paz interior. Portanto, esses princípios poderiam ser um antídoto para os desafios modernos. Em um mundo marcado pela agitação e pelas incertezas, os ensinamentos estoicos oferecem ferramentas valiosas para lidar com o estresse, a ansiedade e o desânimo. Ao focar no que podemos controlar, ou seja, nossos pensamentos, emoções e ações, podemos tranquilamente cultivar a resiliência, a paz interior e a felicidade autêntica. Muito bem, muito bem, muito bem.
Então, a gente pode discutir os estoicos, tá? Os estoicos originais, né? Os que deram origem ao movimento, no caso aí o principal é Zenão de Cítio, e também falar da segunda fase, mais próximo ali do Império Romano, que é um Cícero, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Na realidade, eles estão dentro, no seio do Império Romano. Então, essa primeira fase está ligado com a criação do movimento e de suas raízes. E a segunda fase está ligada com o estoicismo tardio, em 3 partes. A gente vai falar novamente da teoria, da ética e da sabedoria. Então, passando rapidamente, os estoicos contemplavam os estoicos contemplavam o divino. E daí vem a palavra teoria. Oral, eu vejo, e divino, teion. Portanto, eu vejo o divino. O divino é a realidade que nos cerca. Portanto, devemos nos ater a ver o que é essencial, o que é mais importante, o que é mais significativo. Portanto, a essência é a ontologia do estoicismo. Ontologia, como vocês podem ter visto em outras aulas, seria o ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, da existência e da realidade, portanto, a essência de cada ser. Continuando, a essência do mundo, sendo este harmônico, ordenado e simultaneamente justo e belo, formam o cosmos. Um todo organizado e animado, formado de seres humanos vivos, em que cada indivíduo é concebido e incluído harmonicamente no todo. E aí vocês devem se lembrar um pouquinho de uma das aulas anteriores sobre Aristóteles. Portanto, a ideia geral é daí mesmo. Muito bem. Os estoicos fundadores entendiam que a ordem do mundo deveria ser estudada pelas ciências, a física, a matemática, a astronomia, a biologia. No caso, os movimentos dos planetas e do Sol, a estrutura dos organismos e as fórmulas matemáticas. É interessante como essa ideia ela é esquecida por quase 1000 anos, ou por mais de 1000 anos. Portanto, a intenção era entender, repetindo se possível, a realidade que nos cerca. E vai uma ressalva. Os estoicos acreditavam que um órgão, por exemplo, o coração, era divino, mas no sentido lógico, no sentido racional, e não tinha o significado de ter sido criado por uma divindade. Não somos, portanto, criadores e nem Deus, segundo os estoicos. Então vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo, Karnal. Você não consegue controlar tudo, mas também não é impotente. Será que você é um estoico? Esta é uma pílula de filosofia. Eu saio pela manhã entendendo que há coisas que eu não posso mudar e há coisas que eu posso mudar. Assim, os pensadores como Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto pensavam muito sobre o equilíbrio. O estoico não ama apaixonadamente a vida, mas não teme apaixonadamente a morte. A vida não é tão intensa que eu queira estar aqui apesar de todas as coisas. E a morte não é tão terrível que eu olhe para ela com pavor. A morte não pode me preocupar, porque eu não estarei presente. Quando você usa a palavra estoico, lembre-se que é um sentido filosófico e é um sentido de senso comum. E o sentido de senso comum é uma pessoa indiferente ao mundo, o que não é o sentido filosófico. Ok? Que Epicuro caçoe tanto quanto quiser. Eu vou explicar o epicurismo rapidamente aqui depois, que foi outro movimento filosófico. Não deixe de ser verdade que nada é mais perfeito que o mundo. O mundo é um ser animado, dotado de consciência, inteligência e razão. Certo? E o que Cícero queria dizer com isso? Que por trás do caos aparente das coisas havia uma lógica por trás. Portanto, o mundo, o cosmos, tinha uma espécie de alma, como um ser vivo. Então, procurem o termo animismo, né, no Google. Da palavra ânima, alma. Vocês vão ver que interessante.
Os estoicos eram panteístas, do grego pan, que significa tudo, e theos, Deus. Então, os panteístas, né, acreditavam né, que a totalidade do mundo é divina e não ser exterior ao mundo. No caso, por exemplo, Deus cristão. Dá uma olhadinha aqui sobre... Ele citou o epicurismo, aqui eu coloco aqui o paradoxo de Epicuro, né, em relação ao mal. Então, ele faz toda uma lógica aqui, né? E que de forma bem interessante, se a gente olhar depois o cristianismo, vocês vão ver que tem muita coisa aqui dentro, tem algumas tentativas de alguns outros filósofos tentar entender, né, a mesma lógica de Epicuro. Mas vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente? Você prefere ser feliz ou ter razão? Provavelmente você respondeu ser feliz, mas viveu a vida inteira tentando ter razão e vai continuar assim. Não? Então me convence do contrário. E ainda que muitos filósofos tenham se aventurado na busca pela felicidade, a gente está falando de filósofos. A necessidade de ter razão é mais forte do que eles. Respeitemos. Mas por volta do século IV a.C., existia um filósofo bastante excêntrico, com perdão do pleonasmo, que fugia à regra. Epicuro, o fundador do epicurismo, provavelmente a escola mais difamada e mal compreendida da filosofia. Abre aspas. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Fecha aspas. Para Epicuro, nós procuramos a felicidade no lugar errado, nos luxos, no poder, na riqueza, no status. O caminho para a felicidade é muito mais simples. Afaste-se da política, tenha muitos amigos e valorize as suas amizades, tenha bastante tempo para dedicar à filosofia e a si mesmo e pare de discutir no Twitter. Mas ele não evitava discussões por falta do que dizer. Muito pelo contrário. Consta que ele teria escrito mais de 300 livros, que infelizmente não sobreviveram até os dias de hoje. O que ele não queria era ficar discutindo com gente chata pra caralho o tempo todo, tentando consertar uma sociedade hipócrita em troca da sua paz. Isso pode parecer egoísta, mas não é. Em vez de sair por aí tentando ensinar pessoas que não querem aprender e dialogar com pessoas que não querem dialogar, ele decidiu aplicar a sua filosofia à própria vida. Olha só que ideia mais louca é essa. Filosofia na vida. Muito bem. Bacana, né? Eu acho bem bacana o epicurismo. Mas vamos continuar com o estoicismo, que é muito mais influente e é influente até hoje, né? Muito bem. Eu estou buscando aqui uma frase em que Cícero defendia o ser humano, né, o qual, segundo ele, deveria agir com uma ética centrada na honestidade, utilizando a sabedoria para controlar seus instintos e demonstrando justiça e caráter sem violar os direitos alheios. Bom, feita essa frase, eu vou sugerir que vocês assistam a série Roma. São 2 temporadas, que é uma série espetacular. Tem uma produção assim de altíssima qualidade, custou basicamente ela foi parada porque era muito caro a produção. Mas o que eu quero dizer, o que eu queria falar especificamente é sobre Cícero. Analise o comportamento dele no Senado, né, e na forma como ele agia lá, e depois pense nas coisas que ele escreveu. Então, eu quero deixar bem claro que a gente precisa separar o ator, né, da pessoa. Né? Uma coisa era ele, né? Outra coisa era o que ele dizia. É como um jogador de futebol. Você vê um jogador de futebol e você vê a pessoa, muitas vezes, que é completamente desconexa do que representa o jogador de futebol. Ou a gente pode falar do cantor, ou de qualquer outra profissão. Mas vamos à frase de Cícero. As coisas celestes e aquelas cuja ordem é sempre a mesma e não podem ser feitas pelo homem. O mundo deve ser sábio, e a natureza, que comporta todas as coisas reunidas, deve ceder pela perfeição da razão, o Logos. Assim, o mundo é Deus, e o conjunto do mundo é englobado por uma natureza divina. Mais uma vez, deixando claro que esse Deus não é um Deus cristão,
É um Deus nós ainda estamos no Império Romano, né? Mas isso tem, obviamente, Cícero é um estoico, então ele traz toda uma carga, né, dos filósofos gregos. Muito bem? Então, ele argumentava que, ao se opor o direito, no caso, em latim, ius, a força, vis, é possível justificar o uso de violência física contra governos ilegítimos que tenham perdido a confiança do povo. Eu não concordo com Cícero, tá? Não concordo com Cícero. Há várias maneiras, principalmente em países democráticos, há várias maneiras de você tirar, né, um governo ilegítimo do poder. Mas a força e com violência física não concordo. Mas vamos continuar o que Cícero preconizava. Sim, é por meio dessa linha de pensamento que Cícero pode, sem contradições, apoiar o tiranicídio de César. Se focarmos apenas em nosso pequeno mundo, deixamos de ver a beleza do todo. Não perceberemos o movimento dos planetas, a mudança das estações e outros fenômenos que nos elevam a uma perspectiva mais ampla, ajudando-nos a entender a perfeição do universo, do qual somos apenas um pequeno fragmento. Dessa forma, o caráter divino no mundo é imanente. Se refere aqui, ao mundo terreno. E o contrário também, ele também é transcendente, que está acima de nós. Vou repetir, o caráter divino no mundo é imanente, porque nós temos um mundo terreno, um plano terreno, e ao mesmo tempo o contrário, que ele fala que ele também é transcendente, porque ele está acima de nós. E aí a gente poderia dizer o seguinte, o Deus cristão, ele é transcendente. E o divino dos estoicos, ele é imanente, aqui, plano terrestre, mas também com uma visão que transcende para o cosmos. Então podemos concluir que para os estoicos, o divino é transcendência na imanência. Transcendência é a transcendência na imanência para o cosmos. Muito louco, né? Muito bacana. Muito bem, vamos continuar aqui. Bom, agora vamos falar um pouquinho de Marco Aurélio. Tá? O estoicismo de Marco Aurélio enfatizava a disciplina da mente, o controle das emoções, a aceitação do destino e a prática da virtude como um caminho para a verdadeira felicidade e tranquilidade. Ele acreditava na importância de focar apenas no que está sob nosso controle, nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas ações, enquanto aceitava serenamente aquilo que não podemos aceitar. Então, não adianta a gente ficar sofrendo com o que a gente não pode controlar. A gente deve focar no que a gente pode controlar, né? Os pensamentos, nossas atitudes, nossas ações. Isso a gente controla. O resto fica meio complicado. Os escritos de Marco Aurélio exploram temas como a impermanência da vida. Os budistas também falavam muito nisso, a gente vai falar um pouquinho depois. A importância de viver de acordo com a natureza e a razão, e a necessidade de desenvolver uma mente resiliente frente às adversidades. Ele também afirmava que a natureza faz justiça a todos na medida em que nos dota do essencial: um corpo, uma inteligência e riquezas naturais que bastam para viver. Nessa grande partilha, cada um recebe o que lhe é devido. Todos vocês já devem ter lembrado de Aristóteles agora, né? Portanto, dar a cada um o que é seu. Ou seja, cada um tem um lugar natural no seio do cosmos. Certo? Voltamos de novo a ele, Aristóteles. Portanto, essa busca pelo justo lugar é a forma de conquista da felicidade e a vida boa. Vamos a um pequeno vídeo para complementar o que eu disse aqui. Marco Aurélio foi um imperador romano do século II d.C., sendo um renomado filósofo estoico que nasceu em 121 d.C. e morreu em 180. Sua vida foi marcada por desafios políticos e militares, mas também por uma profunda dedicação à filosofia e sua busca pela sabedoria. Sua obra mais conhecida é o livro Meditações,
Uma coleção de pensamentos e reflexões pessoais que ele escreveu durante os seus anos como imperador, onde ele explora princípios éticos e práticos para uma vida melhor, mais virtuosa e mais significativa. O pensamento central da sua obra é o pensamento estoico de aceitação serena das circunstâncias externas. Ele enfatiza a importância de aceitar o que não pode ser mudado e concentrar-se no que está dentro do nosso controle, nossa própria mente e as nossas reações a determinadas situações. Outro aspecto fundamental em seu pensamento é seu compromisso com o seu autodesenvolvimento e a autotransformação. Ele se autodesafiava a tornar uma pessoa melhor a cada dia, cultivando qualidades como bondade, a honestidade, a empatia com as suas interações com os outros. Hoje, suas lições sobre serenidade, autotransformação e da aceitação das circunstâncias continuam a ressoar. Em um mundo cada vez mais tumultuado e imprevisível, suas reflexões sobre como cultivar a paz interior e viver uma vida ética mais significativa têm uma relevância bastante duradoura. Seu legado filosófico inspira indivíduos a buscar a sabedoria e a virtude em meio aos desafios da vida moderna, destacando sua importância como um grande pensador da história. A ética resume-se basicamente ao indivíduo juntar-se ao cosmos, assim como o ebanista ajusta uma peça de madeira num conjunto maior. Não temos nada melhor a fazer, além de tentar nos ajustar à ordem harmoniosa e boa que a contemplação do divino nos desvenda. Os antigos estoicos seguiam uma ética cosmológica, na qual a ideia de que a moral e a arte de viver devem tirar seus princípios da harmonia que rege todo o cosmos. E se alguém duvida de mim, vamos ler a passagem de Cícero. Aquele que quer viver de acordo com a natureza deve partir da visão de conjunto do mundo e da providência. Não é possível emitir juízos verdadeiros sobre os bens e sobre os males sem conhecer todo o sistema da natureza e da vida dos deuses, nem saber se a natureza humana está ou não de acordo com a natureza universal. E não se pode ver, sem a física, que importância, e ela é imensa, tem as antigas máximas dos sábios. Obedece às circunstâncias, segue Deus, conhece-te a ti mesmo, nada em excesso. Somente o conhecimento dessa ciência pode nos ensinar o que pode a natureza na prática da justiça, na conservação de nossas amizades e de nossos apegos. Bom, então a gente percebe que, para Cícero, a natureza constitui o mais belo dos governos. A visão da moral e da política se encontra na ordem natural no cosmos. Para os dias de hoje, especialmente em países democráticos, há uma antípoda na qual é a vontade do homem que prevalece em qualquer reflexão. Seja essa pessoa virtuosa ou não, seja essa reflexão virtuosa ou não. Duvidamos atualmente de que a natureza seja em si boa, mas também devemos nos perguntar se acreditamos se os homens são em essência bons e justos. E aí fica a pergunta. Bom, finalmente tocamos na questão mais alta, que eu acredito seja a interrogação última de toda a filosofia, a da salvação. O estoicismo, como um movimento filosófico, entende que a filosofia vai nos salvar, vencer nossos medos e inquietações, não por intermédio de outro, de um Deus, mas por nós mesmos, por nossas forças, fazendo uso da razão. Os antigos consideravam duas maneiras de vencer a morte. A primeira, através da procriação, e a segunda, em realizar ações heróicas e gloriosas que fossem objetos de narrativas. O traço escrito tem o objetivo, no caso, de vencer a efemeridade do tempo. Com a filosofia, nasce um terceiro tipo de aceitação da finitude. Portanto, agora temos procriação, ações heróicas e a filosofia. Os estoicos, em particular, acreditavam que o sábio, filósofo, poderá, graças a um justo exercício do pensamento e da ação, alcançar certa forma humana, senão de imortalidade, pelo menos de eternidade. Com certeza ele vai morrer, mas a morte não será para ele o fim absoluto, mas uma passagem, uma transformação de um estado a outro no seio do universo. E vamos ao trecho de Epiteto, que foi um escravo liberto, que era muito comum na época da Grécia, né, e do Império Romano, em que, quando você atacava outro povo, os que perdiam eram escravizados.
E aí não importava a cor de pele, religião, de onde ele era, não importava. Ele era um escravo como qualquer outro. E Epiteto, ele era um escravo e foi liberto pelo seu conhecimento, etc. Né? Portanto, há um além da moral. As folhas caem, o figo seca, a uva seca, o cacho maduro eis para ti, palavras de Malgoro. De fato, aí só existe transformação de estados anteriores em outros. Não existe destruição, mas um arranjo e uma disposição bem regulados. A imigração não é senão uma pequena mudança. A morte é uma mudança maior, mas não vai do ser atual ao não ser, e sim ao não ser do ser atual. Então não serei mais. Não serei mais. Será? Tu não será mais o que és, mas outra coisa da qual o mundo precisará. E aí, como eu gosto de deixar a aula mais leve, para provar isso que Epiteto está falando, assistam a série O Jardineiro. Né? Na série O Jardineiro, era um rapaz, né, que sofre um acidente, aí ele não consegue ter mais emoções, e a mãe manipula ele para que ele faça alguns assassinatos. E o que ele faz? Ele pega as pessoas assassinadas e coloca numa vala, preenche de terra e planta flores. Né? E os jardins desse jardineiro são os mais premiados daquela cidade. Então, portanto, né, o cadáver, né, o que nós temos como substâncias orgânicas e inorgânicas, pode ser, né, nutrientes para as plantas, no caso são, né? Procurem na internet que vocês vão ver isso aí. É interessante, né? E aí a gente entra nos dois grandes males, né, da filosofia que, segundo os estoicos, nós enfrentamos: a nostalgia e a esperança. São duas coisas que nós nunca teremos, né? A nostalgia se refere a algo que já passou e a esperança a algo que vai acontecer. Então, o que isso significa, né, à luz da filosofia estoica? Tendo chegado a um certo nível de sabedoria teórica e prática, o ser humano compreende que a morte não existe verdadeiramente, que ela é apenas a passagem de um estado ao outro, não um aniquilamento como nós já vimos. Enquanto membros de um cosmos divino estável, nós também podemos participar desta estabilidade e dessa divindade, desde que percebamos que o medo da morte é injustificado, já que sempre um fragmento do cosmos, né, já que sempre seremos um fragmento do cosmos, né, gente? Não cessaremos jamais de existir. E assim, né, essa nostalgia, esse apego ao passado e a esperança, a preocupação com o futuro, nos levam a perder o instante presente, nos impedem de ver plenamente. Nesse caso, somos incapazes de fruir e agir, né? Conforme Freud no século XX, ou de desenvolver nossa potência de acordo com Spinoza no século XVII. Vamos aqui ao texto. Tudo o que desejas alcanças por um longo desvio. Podes tecê-lo desde já, se não o recusares a ti mesmo. Basta abandonar todo o passado, confiar o futuro à providência e dirigir a ação presente para a piedade e a justiça. Para a piedade, para amar a parte que a natureza te atribui, pois ela a produziu para ti e tu para ela. Para a justiça, para dizer a verdade livremente e sem desvio, e para agir segundo a lei e segundo o valor. Afinal, como Marco Aurélio encarava o imponderável do tempo? Assim, o que é presente, passado e futuro? Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo nosso estimado Clóvis de Barros. Passado, presente e futuro. Só que o passado não é, nada é no passado, o passado não tem existência material, o passado não é nada, o passado não existe, o passado não é. O futuro, tampouco. Nada existe no futuro, o futuro não tem existência material, o futuro não é. Sobrou-nos o presente. Mas estranho o presente, que também não é. Porque se fosse, permaneceria e seria eternidade.
Estranho presente, que para ser tempo, precisa deixar de ser e transformar-se em passado. Muito bem, então vamos ler aqui o que Marco Aurélio falava sobre esse imponderável do tempo. Então ele escreveu o seguinte: que a imagem de tua vida inteira não te perturbe jamais. Não sonhe com outras coisas, com todas as coisas dolorosas que provavelmente te aconteceram. Mas a cada momento presente pergunta: o que há de insuportável e de irreversível neste acontecimento? Afinal de contas, o que nós podemos controlar, não é isso? Lembra-te, então, de que não é nem o passado, nem o futuro, mas o presente que pesa sobre ti. Então eu gostaria de ponderar algumas coisinhas aqui. Parece-me salutar dar a cada acontecimento o valor que realmente merece, não é isso? Sofrer por antecedência, corroer a alma por algum acontecimento desagradável, mas perfeitamente normal. E assim, não viver o momento, sempre pensando no futuro, parece-me uma tremenda perda de tempo e se alinha ao que os estoicos pensam. Saber curtir momentos alegres ou simplesmente agradáveis, como uma conversa com um amigo, assistir um jogo de futebol do seu time, fazer uma caminhada, comer o que gosta, fofocar com sabedoria. Afinal de contas, acredito que isso também seja possível, né? Faz parte da nossa socialização. Isso não seria uma boa estratégia para viver um pouco melhor? Lembro que são esses os momentos de felicidade. E se não soubermos identificar e vivê-los com sabedoria, nossa vida vira um caos. Pois, como seres humanos, sempre estaremos insatisfeitos. Se conseguimos algo bom, já pensamos no próximo. Se este não vem, então nos sentimos fracassados. Ora, será que a própria sensação de bem-estar por simplesmente viver e saber que a vida é feita de altos e baixos não poderia nos ajudar a suplantar a nossa própria limitação perante as intempéries dos acontecimentos? Fica a pergunta. Então, vamos continuar aqui com Epiteto. Então, Epiteto falava o seguinte: a vida boa é a vida sem esperança e sem temores. É, pois, a vida reconciliada com o que é, a existência que aceita o mundo tal como é. Muito bom. Então, óbvio que o filósofo aí, ele pondera que devemos expulsar do espírito sombrio o medo, a inveja, a alegria pelos males dos outros, a avareza, a moleza, a incontinência. Seria bom que todos seguissem os conselhos de Epiteto, né? Isso parece ser um pouco incomum para todos os estoicos, ou seja, tentar colocar de lado nossos temores e viver da melhor forma possível. E aí nós temos um outro texto de Epiteto, na qual ele faz uma defesa ao não apego. Ele fala o seguinte: o primeiro e principal exercício que conduz de imediato às portas do bem consiste, quando uma coisa nos prende em considerar que ela não é daquelas que não nos podem ser tiradas, que ela é como uma panela ou uma taça de cristal, que quando se quebra não nos perturba, porque lembramos o que ela é simplesmente uma taça de cristal. O mesmo acontece aqui. Se abraças um filho, um irmão ou um amigo, não te abandones sem reservas à imaginação. Lembra-te que amas um mortal, um ser que não é absolutamente tu mesmo. Ele foi concedido para o momento, ele te foi concedido para aquele momento, para aquele período da sua vida, mas não para sempre. Nem sem que te possa ser tomado. Bom, aí parece que há um certo grau de desapego total das emoções, tal. Mas não se trata absolutamente de ser indiferente, muito menos de faltar aos deveres que a compaixão pelos outros nos impõe, em especial por aqueles que amamos. O fato é que nada é estável no mundo. A impermanência para os budistas, lembra que eu comentei lá em cima? Tudo muda e passa. E que não compreender isso é preparar para si mesmo os horrores da nostalgia e da esperança. No caso, esse é um exercício de vida para que vivamos o presente. E assim poderemos passar o resto de nossas vidas
o resto das nossas vidas até a morte, sem perturbações, nobremente. Portanto, é afastar de si os remorsos, os arrependimentos e as angústias que cristalizam o passado e o porvir, para aproveitar cada instante de vida como merecido. E aí eu cito Nietzsche, do século XIX, chamará isso de inocência do devir, que você vai ver nas aulas futuras. Continuando aqui. Então vamos tentar resgatar o estoicismo para os dias de hoje. Vamos assistir os vídeos? O estoicismo é a filosofia da resiliência. Temos um mundo diante de nós e o mundo diante de nós nos é circunstancialmente desfavorável e nos entristece. A resiliência precisa disso. Não há que falar em resiliência no meio de uma celebração, de uma festa, de uma alegria, etc. Não. A resiliência é sempre diante de um mundo hostil. Quando o mundo imaginado do tipo vai chover no final de semana, ainda não chegou o final de semana e você se apequena, esse apequenamento que tem como causa o mundo imaginado recebe o nome de temor. O que é o medo? Queda de potência, que tem como causa o mundo imaginado. Entenda que se você chegar lá e estiver chovendo mesmo, aí é tristeza. Porque a causa aí é o mundo percebido. Agora, tem a possibilidade de você imaginar um mundo auspicioso, um mundo bom. Imagino que vai fazer sol. Que é o contrário do medo. É a esperança? É a esperança. E o que é a esperança? É um ganho de potência que tem como causa um mundo imaginado, auspicioso, desejável. Então, veja que interessante. A resiliência é a vitória da esperança sobre a tristeza. Por que é difícil essa vitória? Porque o mundo percebido, ele é uma causalidade mais forte, mais cristalina, mais clara. É o mundo que está na sua frente, atômica mesmo. Enquanto que o mundo imaginado, que também é átomo, porque tudo que existe é átomos e vazio, o pensamento também é átomos e vazio, mas a imaginação, ela é mais fluida, ela é mais esgarçada do que a percepção. Por isso, o normal é a tristeza vencer a esperança. O estoicismo é a filosofia da resiliência. Marco Aurélio disse uma vez, sobrecarregado pelo estresse no trabalho, Marco Aurélio disse uma vez, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Veja como o estoicismo combate o estresse no local de trabalho. Número 1. Controle seu foco. Concentre-se em suas ações, não em fatores externos. Número 2. Abrace todos os desafios. Veja o estresse como uma chance de crescimento pessoal. Número 3. Pratique meditação, identifique e equilibre regularmente suas ações e reações. Use essas estratégias estoicas para uma vida profissional mais calma e eficiente. Vamos tentar, então, resgatar esse estoicismo para os dias de hoje. Há uma lógica por trás disso, de uma relação entre resiliência e viver de forma mais equilibrada, né? Como vocês puderam ver nos vídeos. Será que nós realmente conseguimos isso? Será que nós conseguimos lembrar disso para nossas vidas? Será que a gente poderia dar a devida importância para a nostalgia e para a esperança? Será que a gente consegue colocar a esperança à frente da nostalgia? Essas perguntas que ficam aí para vocês. Vamos ao vídeo aqui em seguida. Ele é um pouquinho longo, mas eu acho que é bem interessante porque agora eu já quero fazer aquela ponte entre estoicismo e cristianismo, certo? Então o vídeo é um pouco longo, mas ele mostra como que a gente pode ver, né, essa relação, né, essa influência do estoicismo no cristianismo. Vamos lá. A maioria dos estudiosos parece concordar que é difícil ser estoico e cristão ao mesmo tempo. Mas eles também concordam que um cristão pode se tornar um cristão melhor lendo os estoicos, e um estoico pode se tornar um estoico melhor lendo os cristãos. Por exemplo, usando Joseph Dodson, um professor associado a estudos bíblicos que escreveu vários volumes de trabalho sobre as conexões entre Sêneca e Paulo. Ele cita a linha de Sêneca sobre como devemos buscar sabedoria em todas as escolas filosóficas. O professor Dodson nos diz, quanto a mim, creio que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Admito que sou cético de que alguém possa ser estoico e cristão ao mesmo tempo, se levarmos suas crenças centrais a sério. Posso dizer com confiança, no entanto, que Deus usou o que descobri no estoicismo para me tornar uma melhor pessoa e um melhor cristão. Além disso, Kevin Vost,
doutor em psicologia clínica e autor do livro O Pórtico e a Cruz, Antiga Sabedoria Estoica para a Vida Cristã Moderna, concorda em grande parte com as ideias do professor Dodson e disse: também observei que, ao pesquisar para escrever o meu livro, li fragmentos de palestras de Musonius Rufus pela primeira vez e fiquei surpreso com a proximidade de suas opiniões sobre questões como casamento, família, aborto e até contracepção alinhados com o ensinamento cristão moderno. Não pretendo transformar os próprios antigos estoicos em cristãos. Eu acredito que os estoicos oferecem lições valiosas para todas as pessoas de fé cristã, outras religiões e não crentes. Vamos explorar alguns deles. As semelhanças entre o estoicismo e o cristianismo. Por mais únicas que fossem as circunstâncias individuais de Jesus, Sêneca, Paulo, Rústico e Justino Mártir, em última análise, o estoicismo e o cristianismo têm mais em comum do que podemos imaginar. Nas obras dos estoicos e dos cristãos, encontramos as seguintes lições semelhantes. Sobre contentamento. Aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, vivendo na fartura ou na necessidade. Paulo. É a atitude, não a circunstância, que deve ser avaliada. Devemos investigar se o homem rico pode ficar contente se cair na pobreza e se o homem pobre pode ficar contente se cair na riqueza. Sêneca. Sobre se vingar. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus. É uma pessoa mesquinha que vai morder de volta quando for mordida. Sêneca. A regra de ouro. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para uma gentileza. Sêneca. Sobre a mortalidade. Em tudo o que fizer, lembre-se dos seus últimos dias e nunca pecará. Eclesiástico 7, versículo 36. Você poderia deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Marco Aurélio. Sobre ansiedade. A ansiedade pesa no coração, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12, versículo 25. Hoje eu escapei da ansiedade. Ou não, eu descartei, porque estava dentro de mim, em minhas próprias percepções, não fora. Marco Aurélio. Sobre o amor. Acima de tudo, continuem amando uns aos outros sinceramente. Pedro. Ser livre de paixão e ainda assim cheio de amor. Marco Aurélio. Na disciplina. Não ter disciplina parece agradável naquela hora, mas é doloroso. Mais tarde, porém, produz uma colheita de justiça e paz para aqueles que foram treinados por ela. Hebreus 12, versículo 11. Se você consegue algo bom com muito trabalho, o trabalho passa rapidamente, mas o bem dura. Se você fizer algo vergonhoso em busca do prazer, o prazer passa rapidamente, mas a vergonha perdura. Musonius Rufus. Na raiva. Não se irrite rapidamente em seu espírito, pois a raiva reside no colo dos tolos. Eclesiastes 7, versículo 9. Não há coisa mais estupefaciente do que a raiva, nada mais dependente de sua própria força. Se bem-sucedido, nenhum mais arrogante, se frustrado, nenhum mais insano. Sêneca. Na quietude. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Passar de uma ação altruísta para outra com Deus em mente. Apenas lá, deleite e quietude. Marco Aurélio. Sobre modelos. Sede imitadores de Deus como filhos amados e vivei em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo. Escolha um mestre cuja vida, conversa e rosto que expressa a alma o tenham satisfeito. Imagine-o sempre para si mesmo como seu protetor ou padrão, pois devemos ter alguém segundo quem possamos regular nosso caráter. Você nunca pode endireitar o que está torto, a menos que use uma régua. Sêneca. Então, acho que deu para perceber aqui com clareza, né? Algumas semelhanças entre a filosofia estoica e a doutrina cristã.
Contudo, a primeira nos indica a salvação pelo desapego aos medos cotidianos ligados à finitude, mas ao preço de um eclipse do eu, que não é nosso mais caro desejo, com certeza. Diante disso, surge a doutrina cristã que não vai regatear, termo de Luc Ferry, século XXI. Vai nos prometer tudo, exatamente tudo o que queremos, a imortalidade pessoal e a salvação de nossos próximos. Vamos então à ética do período medieval e à influência do cristianismo? Muito bem. Então aqui, gente, eu faço aqui meus agradecimentos finais. Espero que vocês tenham gostado. E o curso tem uma sequência que eu começo aqui falando dos estoicistas, depois eu entro para falar um pouquinho do judaísmo, que é a raiz no caso, é uma raiz, né, da religião, né, é a religião que dá origem ao cristianismo. Eu vou falar dos neoplatônicos e vou falar um pouco de gnosticismo na próxima aula, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixem seus comentários, se vocês quiserem um like, se quiserem se inscrever no canal, agradeço muito e desde já um abraço e nos vemos na próxima aula.